Vamos que vamos, galera. Vamos para mais um podcast do esporte. Hoje o podcast para a gente falar de Brasileirão, 31ª rodada. Rodada em que o vice-líder Internacional venceu e conseguiu tirar uma diferençazinha aí do líder Palmeiras, né? O Palmeiras que joga ainda, vai jogar na noite da segunda-feira. Aliás, dois jogos para acontecer na segunda-feira: Atlético Goianiense e Palmeiras, Santos e Juventude. Tá, vamos falar fazer um compilado geral do que foi a 31ª rodada, começando por sábado, Cuiabá e Flamengo. Cuiabá 1, Flamengo 2. Flamengo venceu, né? Pontua aí, chega ao G4. Assim, essa vitória do Flamengo, ela é importante por dois aspectos, né? Primeiro, assim, é sempre bom você vencer antes de um jogo importante, né? Que no caso será, afinal, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E mais do que isso, né? Com o resultado combinado domingo, que o Fluminense perdeu, o Flamengo assume a quarta colocação e mais do que isso, né? Tira o Fluminense do G4, né? Então, assim, pro torcedor rubro-negro, é óbvio que, assim, o Flamengo tem duas decisões, né? Tem duas chances e tem grandes chances, aliás, de conquistar essa vaga direta se o Flamengo se manter aí no G4 e o Fluminense na quinta colocação. O Fluminense herda aí a vaga direta para a Libertadores. Mas é sempre importante, né? Você ultrapassar um rival, né? É sempre aquela tiração de sarro, né? Aquele deleite pro torcedor rival. Então, pro Flamengo, um jogo que era importante vencer, porque você joga contra o time que está na zona do rebaixamento, né? Falei e vou repetir, antes de um jogo importante. É claro que tanto o Corinthians quanto o Flamengo, essa rodada de final de semana é uma rodada que a gente fala que é meramente protocolar, né? É aquela rodada para você jogar, mas você está jogando mirando um objetivo que é o jogo do meio de semana da Copa do Brasil, mirando um objetivo muito importante, aí um jogo muito próximo, né? E teve gol do Marinho. Aliás, esse gol do Marinho foi engraçado, né? Cobrança de penalidade. O Daverson é um personagem, né? O Daverson, ex-Palmeiras, jogador do Cuiabá, ele foi lá, o Marinho foi cobrar a penalidade e ele foi fazer a famosa catimba, né? Foi ali, né? Parou na frente do Marinho, começou a falar alguma coisa ali. O Marinho nem olhou pra cara dele, o Diego Ribas chegou, né? Pegou a bola, empurrou o Marinho, né? Só que assim, é óbvio que depois o Marinho foi cobrar, já estava decidido que o Marinho cobraria essa penalidade, mas o Diego mostra a experiência, né? Experiência, o cara que conhece o Daverson, ele viu que o Daverson estava tentando botar uma pilha, né? Pra desconcentrar o Marinho, né? Pra jogar uma pressão, ele vai lá, tira, finge que vai cobrar, aí ele passa a bola pro Vidal, né? E o Vidal volta a bola. E aí o Daverson vai atrás do Diego Ribas, né? Vai tentar dar uma pilhada no Diego e o Vidal devolve a bola pro Marinho. Então o plano do Daverson não deu certo. O Marinho, aliás, cobrou muito bem a penalidade, fez o gol. Matheus França fez também o dele. O Cuiabá guardou também, né? Rafael Gabo. O Flamengo consegue uma vitória importante ali, jogando na Arena Pantanal. E é o que eu falei, assim, é sempre antes de um jogo importante, por mais que você entre com um time misto, né? É importante você conseguir uma vitória, dar uma animada, né? O time sempre eleva um pouco a confiança, né? Então, de novo, sim, jogo meramente protocolar, um Flamengo que entrou com um time reserva, mas a vitória, ainda mais contra o adversário na parte de baixo da tabela, o torcedor cobra, né? O torcedor cobra essa vitória, né? Pontos importantes e mais do que a pontuação, mais que a posição de tabela, é ultrapassar o Fluminense, né? Na tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Corinthians jogou no sábado também, enfrentou o Atlético Paranaense na Neoquímica Arena. O Corinthians abriu 2-0, né? E aí depois, mais pro final do jogo, o Atlético Paranaense começa a fazer aquela pressão, né? Consegue um gol até, mas aí o placar fica por isso mesmo, né? Roger Guedes, Balbuena pelo Corinthians, o Eric pelo o Atlético Paranaense. E assim, foi até um sufocozinho no final do jogo, né? Se é que a gente pode dizer assim. Porque aliás, um jogo que o Cássio não jogou e, e uma preocupação pro torcedor do Corinthians, né? Porque o Cássio não jogou, depois saiu na mídia que
ele está lesionado e que o departamento tem uma lesão no pé, né? E o departamento médico do Corinthians está fazendo de tudo para ele jogar essa final. Vamos ver, cara. Assim, o Carlos Miguel, o goleiro do Corinthians, fez defesas importantes, hein? Ele fez uma boa atuação diante do Atlético Paranaense, diante da pressão do Atlético Paranaense. Falei e vou repetir, fez defesas importantes, a lá Cássio, né? Só que o Cássio a gente sabe que é aquele goleiro que ele cresce em momentos de muita pressão, né? Foi assim que ele ganhou a vaga no Corinthians, né? Na época, para quem não se recorda, isso já faz muito tempo, hein? Para quem não se recorda, Júlio César era o goleiro do Corinthians, só que o Júlio César ele era aquele goleiro que costumava falhar em momentos importantes, né? O famoso jargão, costumava pipocar em momentos importantes. E aí na época o Tite, né, teve que bancar essa troca aí do Cássio, o Cássio gigante, né? E de lá para cá nunca mais saiu, deixou a titularidade do Corinthians, título de Libertadores, título de Mundial. Então é um cara que mesmo hoje, né? Ele assim passou por momentos de muita pressão, delicado, né? Torcedor ameaçando. Ele cresceu muito depois desse episódio aí, cresceu muito o nível de atuação. Só que o Cássio, especialmente em decisão, ele é um cara gigante, assim. Ele é um cara que ele cresce demais. Então fica essa certa preocupação pro torcedor do Corinthians, mas o Carlos Miguel fez defesas importantes, tá? Então pode ser assim, se o Cássio não tiver condições, se a gente olhar para esse jogo que teve contra o Atlético Paranaense, pode ser uma boa opção, cara. Assim, é óbvio que não é a mesma coisa, né? E jogar uma final é sempre complicado, né? O Júlio César, citei o Júlio César aqui, ele era um grande goleiro, assim, no Corinthians. Ele é um grande goleiro não, né? Porque falhava em momentos importantes. Mas ele era um excelente goleiro, né? Ele era unanimidade, assim, você pensa, campeonato de pontos corridos, né? Mata-mata até chegar na final, ele era um cara muito importante, só que aí nas decisões ele era um cara que falhava muito e por isso o Cássio chegou à titularidade do Corinthians para nunca mais sair. Até hoje é o gigante, né, da meta corintiana. Então, como eu falei pro Flamengo, esse indo pro Corinthians, é uma vitória que antes de uma final é sempre aquela vitória para dar uma confiança, para dar uma moral pro elenco. Time misto, é verdade, mas teve a volta do Maicon, né? É importante a volta do Maicon, ganhar ritmo de jogo, pode jogar a final. Um cara que, quando não esteve lesionado, ele teve participações importantes, né? E jogando ao lado do Renato Augusto, pode ser um cara que dê muito poder, muito volume para esse meio de campo do Corinthians, né? Para enfrentar o meio de campo do Flamengo, que é incontestável. Então, assim, são coisas importantes que aconteceram e Roger Guedes vivendo um bom momento, Yuri Alberto também. Então, são outros contextos se a gente olha o que foi a decisão do Corinthians com o Flamengo nas quartas de final da Libertadores e agora essa final de Copa do Brasil. São outros contextos, outros momentos, né? Das duas equipes e dos jogadores, especialmente dos jogadores do Corinthians, que vivem um momento assim de... Cara, eu não digo nem mais de afirmação, porque eles já se afirmaram, né? É um elenco que ainda assim, se olha, vai ganhar o jogo, não dá pra saber, porque joga contra o Juventude e empata, né? Mas é um time que ele melhorou muito, assim, de lá pra cá, e de novo, pegando das quartas de final da Libertadores até aqui, né? Até este momento que vai ser a final da Copa do Brasil, mudou muita coisa nas duas equipes, né? Nas duas equipes. O Flamengo é avassalador naquela época e o Corinthians oscilando muito, e agora são duas equipes em termos de momento muito parelhas, tá? Muito parelhas, vindo de uma vitória agora no final de semana. Então, duas equipes que vêm com um ânimo renovado, né? Vêm com muita energia, vêm com muita confiança. Vitória importante para as duas equipes, tá? Fortaleza venceu o Avaí 2-0, jogo no Castelão, e o Thiago Galhardo, hein? Fez umas jogadas ali bastante interessantes, hein? Atlético Mineiro e Ceará empatou. O Atlético Mineiro vinha de 2 vitórias, aí empata com o Ceará, time que tá lá embaixo na tabela, né? Sim, tá muito perto do G6. Muito perto, né? E só que assim, são essas partidas que definem se um time vai para a fase de grupo da Libertadores ou não. Para mim, o Galo está na Libertadores. Se vai ser na pré-Libertadores ou na fase de grupos, aí já não sei.
Mas para mim o Galo já está na Libertadores. Agora, essas partidas que complicam a equipe, né? Porque todo mundo muito próximo em pontuação. Claro que assim, eu sempre exalto o Galo pelo elenco que tem, pelo treinador que tem. Né? Assim, só porque o Cuca voltou e não tá conseguindo fazer um grande trabalho, ele não presta. Não é isso. Né? O Cuca, eu citei em alguns podcasts anteriores, o Cuca, ele levou o Palmeiras a um título nacional depois de muito tempo. Né? Levou o Galo a um binacional, bicampeonato brasileiro aí, depois de muito tempo, depois de 50 anos. Então é um grande treinador e fez o Atlético Mineiro jogar um futebol, cara, o ano passado o melhor do Brasil, né? Incontestável, inquestionável. Então tem um grande elenco, tem um grande treinador, agora não vive um bom momento, né? Oscila, resultados que oscilam, e esse jogo, jogando no Mineirão, jogando em Minas, é um jogo importante, um jogo que o Galo precisava vencer, né? Se tá mirando a fase de grupos da Libertadores, era um jogo fundamental, né? Coritiba e Bragantino, cara, jogo no Couto Pereira, e o Coritiba teve um jogador expulso no comecinho do jogo já, cara. Assim, foi um resultado pra lá de interessante pro Coritiba e pra lá de vexatório pro Bragantino. Assim, com todo o respeito, o jogo no Couto Pereira, eu falei, mas assim, no mínimo vexatório, né? O que foi o jogo pro Bragantino, pro Red Bull Bragantino, porque o Coritiba sai com um jogador a menos no comecinho do jogo, cara, assim, 2, 3 minutos de jogo, tem um jogador expulso, fica com um jogador a menos o jogo inteiro, né? Praticamente o jogo inteiro, com um jogador a menos, e sai na frente, né? Golaço do Aleph Manga, né? Sai na frente com um belíssimo gol, recebeu um belo lançamento, ele dá um drible, faz um gol, né, por cima do goleiro, cara, foi um belo gol, aliás. E o Bragantino chega à igualdade com o Popó e depois toma mais um gol do Bruno Gomes. Quem foi expulso foi o Varley, né? O Arley, não sei como é a pronúncia correta, eu peço perdão aqui aos torcedores e ao jogador, mas é um resultado pra lá de gigante pro Curitiba e pra lá de vergonhoso pro Bragantino, né? Assim, é estranho, assim, cara. Assim, o Bragantino, a equipe que o ano passado, próprio ano retrasado, né? Chega a uma final de Sul-Americana, depois disputa a Libertadores nesse ano, né? No ano passado, no caso, né? Chegou à final de Sul-Americana e aí disputa a Libertadores, nem se classifica para Sul-Americana. E esse ano, um ano, cara, assim, bastante estranho do Bragantino, né? A equipe que a gente sempre fala, ela é muito bem gerida fora de campo, costuma trazer jogadores joias, promissoras, né? E tem por ideal, né? Esse princípio, né? De trazer jogadores com muito potencial, jovens com muito potencial e com uma importante promessa aí de revenda e aí sim faturar muita grana. Esse ano, não sei, cara, assim, muita polêmica fora de campo, né? Jogadores na gandaia, enfim. Muita coisa tem que ser revista no Bragantino, né? Assim, como um clube empresa, é um tanto quanto estranha a temporada que vem acontecendo, mas essa partida em especial, né? No mínimo, tanto quanto vergonhosa, né? E com todo respeito ao Coritiba, mas que eu falo, por ter um jogador a menos, esse Bragantino que aqui no podcast, pelo menos, a gente cansou de elogiar, né? Um time que costumava ser muito ofensivo, né? Falei, fez final de Sul-Americana contra o Atlético Paranaense. Então, assim, esse ano, um ano bastante regular. Se vencesse, e a partida permitiu e se desenhou para que vencesse, porque tinha um jogador a mais, passaria o São Paulo na tabela do campeonato. São Paulo que ainda tem um jogo a menos, importante destacar isso, mas passaria o São Paulo neste momento. E pro Curitiba um resultado gigante, né? Tá brigando aí para se afastar da zona do rebaixamento com um jogador, mas é aquela vitória que pode mudar muita coisa, né? Dá muita moral, pode mudar o astral da equipe e daí para frente ter um restante de temporada bastante tranquilo, se é que a gente pode dizer assim, né? Então ainda briga na parte de baixo da tabela, mas foi uma vitória gigantesca pro Coritiba, pensando aí nessa briga para se manter
na Série A, tá? Vamos pular para Internacional e Goiás agora. O Inter venceu 4-2 o Goiás e o jogo que foi é, é, interessante, né? Que o Internacional sai na frente, o Goiás empata, aí o Inter faz mais um gol, o Goiás empata de novo e aí o Internacional faz mais 2 gols, né? O Alan Patrick faz o terceiro e aí, cara, aconteceu a bizarrice do momento, né? A bizarrice da rodada, né? Se na rodada anterior a gente citou algumas bizarrices que aconteceu, como foi, por exemplo, o gol que o São Paulo tomou, apesar da vitória, né, contra o América. Esse quarto gol do Internacional teve pitadas de bizarrice, né? Porque tudo começou com uma cobrança de lateral. Tava ali o goleiro Tadeu, né? Pedindo a bola, desesperado quando passaram a bola para ele. Enfim, né? Fica o convite, né? Fica o convite para quem não viu o lance, veja, porque foi bizarro, cara. Foi bizarro. Assim, eu citei o gol que o São Paulo tomou na rodada passada, que foi a bizarrice do frangaço, né? Essa foi a bizarrice da bizarrice do bizonho, porque não deu para entender nada, né? Não deu para entender nada. Enfim, placar importante, resultado importante para o Internacional, que não tem nada a ver com a bizarrice, fez o seu papel. Grande resultado no Beira-Rio, diminui a pontuação para o líder Palmeiras, né, que ainda vai jogar. Falei, vou repetir, ainda tem esse jogo contra o Palmeiras mas assim, para fechar a rodada, né? Sim, a nossa parte a gente fez, né? Os jogadores do Internacional podem dormir tranquilos que a parte deles eles fizeram, né? Então, assim, se é para manter viva a chance matemática, esse resultado foi fundamental e o Internacional segue sonhando, né? Matematicamente ainda segue sonhando com o possível título brasileiro, que é difícil porque o momento do Palmeiras é mágico, né? O Palmeiras vive um momento muito bom. E para finalizar, São Paulo e Botafogo. Aliás, eu falei que o quarto gol do Internacional foi a bizarrice da bizarrice do bizonho, né? Essa partida de Internacional e Botafogo, o primeiro tempo, eu acho que foi a coisa mais bizarra que eu vi nos últimos meses, assim. Mano, assim, pô, eu não consigo descrever, cara. Assim, parecia jogo de várzea, cara. Parecia jogo de várzea, assim, com toda a sinceridade, com todo o respeito, tá? Muita chuva, o gramado molhado, né? Você via cada passada jorrava, né? Era poça ali. Aliás, o Morumbi a drenagem do Morumbi é impressionante, né? Porque assim, fosse qualquer outro estádio, tirando talvez Maracanã, Allianz Parque, mas você pensa, pô, jogo na Arena Pantanal, no Castelão, enfim, não sei como é que é tal. O gramado do Castelão sempre, né, por o primeiro semestre sempre foi destaque negativo, né? Fosse qualquer outro estádio, a partida teria que ser paralisada por alguns momentos, porque não haveria condição de jogo, né? E no São Paulo, o estádio do Morumbi, a drenagem. Isso é uma coisa que tem que ser parabenizada no São Paulo, né? Pelo menos uma coisa a gente consegue parabenizar o São Paulo, e com todo respeito ao torcedor são paulino, tricolor paulista, mas é uma coisa que dá para parabenizar o São Paulo, é a drenagem do gramado do Morumbi, porque assim, apesar da chuva forte, o campo carregado, o jogo aconteceu, o jogo não aconteceu, né? Porque eu falei, cara, parecia jogo de várzea, mas assim, mano, foi um negócio que é, é inconcebível na minha concepção de futebol que um jogo desse aconteça na Série A do Campeonato Brasileiro, cara. É inconcebível. É assim, é cabeçada pra lá, é bola rifada, é um bate-rebate, é o bumba meu boi. E nada aconteceu no primeiro tempo desse jogo. Nada aconteceu. O Botafogo consegue chegar o gol da vitória num lance também bizonho, tá? Então, assim, eu retiro o que eu disse, né? Retiro o que eu disse. Falei que o quarto gol do Internacional foi a bizarrice da rodada. O jogo do São Paulo foi a bizarrice. Esse jogo de São Paulo e Botafogo foi a bizarrice da rodada, né? Porque o primeiro tempo, lamentável. Eu falei, eu não me. Assim,
nos últimos meses, nos últimos 3 meses, acho que assim, nem se pegar um jogo assim, é um negócio que se equipara a um jogo da Série C, sei lá, velho. Porque foi um cúmulo do grotesco, assim. Foi o cúmulo do grotesco de tão feio que foi. E aí o Léo Pelé comete uma penalidade bizarra, né? E aí mais uma das bizarrices que aconteceram nesse jogo. Ele foi expulso, foi muito bem expulso. E ele deu um puxão no Tietê, né? E aí o goleiro do São Paulo, o Felipe Alves, faz a defesa ali. Aí pareceu que foi por isso mesmo. O árbitro de vídeo chamou. E aí eles fazem aquela famosa conversa, né? Discutem a final da novela Pantanal, né? Eles batem aquele papo, né? Aquele tititi para discutir o que foi a novela, né? E aí ele vai lá ver o VAR, né? Vai passando o tempo, ele vai lá ver o VAR e ele, na minha opinião, marca corretamente. O Tiquinho vai lá, Tiquinho Soares vai lá e faz o gol da vitória do Botafogo, visitante indigesto, né? Segundo melhor visitante depois do Palmeiras. A diferença, né, que Botafogo jogando no Newton Santos é a equipe bizarra, né? É a equipe que tem campanha de time rebaixado, mas fora de casa é o segundo melhor mandante, fez valer isso. Apesar, assim, antes do jogo eu acompanhei alguns programas esportivos e se falava isso, né? O Botafogo é um visitante indigesto, é o segundo melhor visitante do campeonato, mas jogando contra o São Paulo no Morumbi não era bem sucedido, né? Então, assim, o torcedor, ele tinha, né, manter essa esperança, porque assim, você joga contra um time que ele é bom fora de casa, mas jogando contra o São Paulo no Morumbi, não era tão, o histórico não é favorável, mas foi lá e venceu, né? Em virtude de bizarrices que foram acontecendo. Eu deixei para falar do São Paulo no final, porque eu vi a coletiva do Rogério Ceni depois. E assim, declarações importantes do Rogério Ceni, tá? A gente vai repercutir isso. O São Paulo perde e a distância para o América, né? Que era de 5 pontos antes do São Paulo vencer, o América voltou para os 5 pontos. Mais uma vez a gente tem que destacar, o São Paulo tem uma rodada a menos, né? Jogo contra o Coritiba, né? Se eu não me engano, que foi adiado por causa da final da Sul-Americana. Então essa distância para o América, que é o oitavo colocado, a gente cita o América porque é o oitavo colocado de momento e devem abrir 8 vagas para a Libertadores, né? E a gente cita essa oitava colocação por causa disso. Essa distância pode cair um pouquinho, né? Mas moralmente, assim, pro torcedor tricolor e pro próprio elenco e pro próprio Rogério Ceni é um balde de água fria, né? Porque você perde a final da Sul-Americana, aí você tem a rodada do Campeonato Brasileiro contra um adversário direto para essa briga para a vaga na pré-Libertadores e vence, né? Dá uma lavada na alma e aí um jogo importante contra outro adversário direto vai lá e perde, né? Num jogo em que assim, foi feio, assim, as duas equipes não fizeram um bom jogo, mas assim, discordo do Rogério Ceni quando diz que teve o domínio do jogo por alguns momentos, né? Primeiro tempo difícil, gramado carregado e tudo mais, e aí no segundo tempo fala que teve mais domínio do jogo, enfim, cara, nada disso adianta. Domínio do jogo não, controle do jogo. Eu concordo com o Rogério Ceni. O São Paulo teve o controle do jogo, criou oportunidades importantes, foi mais perigoso que o Botafogo, mas quem ganhou foi o Botafogo, né? Time que sabe se portar fora de casa, sabe jogar dentro da proposta do adversário e saiu vitorioso, saiu com os 3 pontos do Morumbi. E o Botafogo ultrapassa o São Paulo, né? Então, assim, coisas que ultrapassa não, né? Mas se São Paulo se vence, né? Aí encosta, né? Fica com o sonho fica mais possível, mas essa irregularidade é uma irregularidade que desanima, né? Desanima, joga um balde de água fria nas pretensões do time, do elenco, do próprio torcedor, né? Que fez o seu papel ao longo da temporada, né? O torcedor São Paulino no Morumbi encheu a casa em vários momentos. E foi um dia em que o torcedor protestou, né? Vários torcedores com o nariz de palhaço, né?
deixou o seu protesto de forma pacífica, é verdade, é importante destacar isso. É sempre legal quando o torcedor se manifesta dessa forma, né? Mas a equipe não conseguiu corresponder dentro de campo. E aí agora eu pulo para a coletiva do Rogério Ceni, que ele falou algumas coisas que assim, falou e para mim foi em tom de crítica, tá? A gestão São Paulina. Ele citou equipes como o Flamengo, não lembro se ele citou o Palmeiras, né? Ele citou só o Flamengo, se eu não me engano. Que ele fala que o extracampo ele é importante, né? Essa gestão extracampo ela é importante, porque o time precisa se organizar, né? O time precisa sanar suas dívidas, né? O time precisa lidar com as dificuldades, porque o São Paulo tem sido destaque recentemente, e principalmente depois da Sul-Americana, né? Falou-se muito da questão de que os jogadores não receberam bicho. O Luciano fez um desabafo ali enigmático, falando que tem muita coisa errada. E assim, no entendimento de muita gente, é por essa questão de atraso de salários, enfim. E uma equipe que contratou, investiu muita grana. Por enquanto, não dá para dizer que foi investimento, né? Foi gasto de uma certa forma, né? Porque o Nicão, a gente cita o Nicão e o Nicão tá lesionado, né? E não deve jogar mais essa temporada. Ele não foi contratado, mas ele não foi comprado no caso, mas a contratação dele foi cara, porque o salário dele é caro, né? Salário, luvas, direito de imagem, tudo isso é muito caro. A contratação do Nicão foi muito cara, apesar de não ter havido a compra, ela é uma contratação custosa. Aí traz Galopo, né? Que é dita que é a maior contratação do São Paulo. E um cara que, poxa, ele nem é titular do São Paulo. É óbvio que é um jovem que é promissor e que pode render frutos no futuro, mas no momento não é. E o São Paulo não tem condições de arcar com promessas. O São Paulo, se é para despender esforços e investir grana, o São Paulo precisa de jogadores que vão entrar para ser titular e para corresponder e para ajudar o time, né, nesse momento em que a instituição vive um jejum de títulos, né? Então o Rogério Ceni fez essa, na minha opinião, uma espécie de desabafo, né? Citando equipes que se organizaram, que passaram por momentos difíceis, mas hoje estão aí na elite do futebol brasileiro. São equipes que vão brigar por títulos ano após ano. Por quê? Porque eles se estruturaram, né? Eles se estruturaram de tal forma que hoje eles são geridos como empresa. Se a gente olhar para o Flamengo e para o Palmeiras, que o Galo, eu sempre coloco a parte que o Galo é outra história, né? O Galo tem benfeitores. O Flamengo e o Palmeiras hoje são equipes que são geridas como clube empresa, né? São geridas como clube empresa. E o São Paulo está preocupado, a gestão São Paulina está preocupada em mudar estatuto para ter reeleição, para se manter no poder. Então, assim, esse discurso do Rogério Ceni, essa fala do Rogério Ceni, eu acho que foi uma crítica à gestão São Paulina, né? Porque é preciso, sim, é preciso você se estruturar em algum momento. É preciso, você vai viver momentos de dificuldades, né? Como ele falou. Mas tem uma dualidade aí, né? Tem um paradoxo aí, né? Porque o Rogério Ceni cita essa questão de se organizar e de uma equipe que se organiza, às vezes tem que passar por momentos difíceis, mas ele no começo do ano ele cansou de pedir reforços, né? Cansou de falar que precisa de jogadores, e mais uma vez nessa entrevista ele não reclamou, mas ele cita que precisa solucionar alguns problemas para suprir algumas carências no elenco, né? Ele cita isso mais uma vez. Então, assim, é no mínimo um paradoxo, porque assim, como é que você vai organizar as contas do clube, a gestão do clube, né? E fazer o saneamento financeiro se você precisa de jogadores para algumas posições chaves, né? Para suprir necessidades e carências do elenco, né? Assim, é no mínimo um paradoxo. Como é que você vai fazer isso? E as contratações que aconteceram, é óbvio assim que quem contrata é a gestão, mas e o Rogério Ceni, não sei se perguntaram isso em alguma entrevista, em alguma coletiva, enfim, mas a gente assume que o Rogério Ceni e o Muricy Ramalho eles tiveram
uma participação importante na escolha desses jogadores que chegaram, né? Porque você chega e fala, olha, quem que você quer, né? Eu gostaria muito de, sei lá, vamos chutar, eu gostaria muito de contratar um Arrascaeta, né? Gostaria muito de contratar um Rafael Veiga, mas como não tem grana para isso, contrata esse cara aqui, contrata esse tal de Galopo, né? O clube vai lá e contrata. Então, assim, a gente imagina, e aí, assim, é o campo hipotético, né? A gente imagina que tanto o Muricy quanto o Rogério Ceni eles tenham tido participação importante na escolha desses jogadores que chegaram, né? Especialmente dos goleiros, né? Do Jandrei e do Felipe Alves. Então, assim, e são dois goleiros que hoje fica cada vez mais claro que não são goleiros goleiros de nível titular de uma grande equipe que quer disputar um grande título. E assim, eu peço desculpas aos jogadores, mas eles não mostraram isso ao longo da temporada. Assim, óbvio que o Felipe Alves ele é mais recente, chegou agora, mas o Jandrei mostrou isso ao longo da temporada. Foi importante naquela disputa de penalidades contra o Palmeiras. E o Rogério Ceni, o próprio Rogério Ceni, ele colhe os frutos assim, dos seus próprios erros, na minha opinião. Porque ele começou o ano falando que a prioridade do São Paulo era conseguir uma vaga direta na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Ele falou isso no começo do ano. E aí ele muda as prioridades, ele vai mudando o discurso, ele vai avançando nas Copas e ele mesmo vai mudando o discurso, né? De que agora, poxa, você tem um torneio acontecendo onde de repente o caminho é mais curto, onde a perspectiva ela é mais possível, onde a premiação ela é importante também, vai dando mais grana à medida que você avança, ele mesmo vai mudando o discurso e ele mesmo desfaz aquilo que ele declarou no início do ano. Então, assim, ele cometeu erros também, né? Então, assim, no mínimo um paradoxo, né? Que eu falei e repito mais uma vez, ele fala da questão da gestão dessas equipes que hoje são as mais poderosas do futebol brasileiro, que fizeram a sua, né, que fizeram a sua reestruturação, que por isso passaram por momentos difíceis e que o São Paulo quiser seguir o mesmo caminho, né? Talvez teria que ficar no ar, né? Talvez que teria que passar pelo mesmo momento, mas ele também cobra, né, alguns jogadores, né, suprir carências do elenco. Então, assim, como é que você vai fazer isso, né? Sendo que esse ano o São Paulo já foi muito além do que deveria ter ido em termos de contratação. E aí a gente hoje está falando e vendo na mídia e na imprensa esportiva questão de atrasos de salário e tudo mais. Então, assim, é uma coisa complicada. Foi perguntado sobre a permanência, ele fala que a permanência ou não dele assim, não é uma discussão unilateral, né? É bilateral, é por parte dele e por parte da gestão do São Paulo. Se ele vai ficar ou não, eu cada vez mais, eu assim, quando pós final de Sul-Americana, eu falo, pô, não sei cravar, não sei dizer, né? Mas se eu tivesse que chutar, eu diria que o Rogério Ceni não vai ficar. E para mim fica cada vez mais, assim, cada jogo que passa, cada coletiva, eu tenho cada vez mais convicção que ele de fato não vai ficar, que ele de fato não vai permanecer, né? Porque, assim, por uma série de razões, ele parece estar muito frustrado com o desempenho da equipe dentro de campo, ele não está conseguindo fazer a equipe render aquilo que ele quer, ele me parece, por essa coletiva de hoje, que ele tem muitos problemas, muita insatisfação. Muitos problemas eu não diria, mas muita insatisfação na forma como a gestão do São Paulo vem conduzindo, né, a sua administração. Então, assim, eu acho difícil ele permanecer. Acho que assim, eu tenho cada rodada, e a cada coletiva eu tenho cada vez mais convicção de que ele não vai ficar, né? Se ele ficar, legal, vai cumprir o contrato, mas será um ano, mais uma vez, assim, o torcedor vai ficar maluco. E assim, tem alguns jogadores que a torcida pega no pé e que, né, não tem mais jeito. É o caso do Igor Gomes, por exemplo, né? Tá chegando, fim de contrato tá chegando, daqui a pouco tá livre no mercado.
Mas assim, quem que o São Paulo vai trazer, né? Assim, a gente sabe que chega uma hora, e a gente tem esse entendimento, chega uma hora que infelizmente não dá pro jogador permanecer porque ele tá queimado com a torcida. Mas vai chegar alguém melhor? É isso assim, o torcedor quer tanto que o São Paulo se desfaça de alguns jogadores, mas quem vai chegar não vai ser muito melhor, né? Não vai ser muito melhor. É uma coisa que sempre falei aqui, eu acompanho muito a Jovem Pan, o Bruno Prado fala isso, assim, o torcedor está sem paciência e não quer mais ver nem pintado alguns jogadores do São Paulo, mas quem vai chegar pelos problemas que tem hoje o São Paulo não vai ser muito melhor. Então, assim, o torcedor ele tem uma expectativa, mas a realidade é outra. O clube vive outra realidade. Então, assim, o ano que vem, o que vai ser desse São Paulo? Não sei, porque esse ano, esse final de ano, o Casares começa a gestão falando de que vai, né, ter austeridade, né, questão de austeridade financeira e tudo mais. Um ano em que o São Paulo contratou muito, né, investiu muita grana e o retorno esportivo não veio, né, não veio. E aí agora se fala em atraso de salário, não pagou bicho, enfim. Então, assim, o futuro do São Paulo, 2023 do São Paulo, é muito nebuloso, assim, com todo respeito ao torcedor, à instituição, mas o São Paulo é uma equipe que está presa ao passado, né? Está presa ao passado. E o ego dos dirigentes, né? O ego dos dirigentes podem levar o São Paulo para um caminho muito nebuloso, porque é uma coisa que eu falei, que eu sempre falo aqui e eu vou repetir mais uma vez, né? Porque o torcedor fala assim, pô, precisa contratar, precisa dar um jeito, né? Porque se vir um grande título, as coisas começam a entrar no lugar. O Cruzeiro, é óbvio que assim, é um cenário totalmente. Mas antes da queda do Cruzeiro, o Cruzeiro foi campeão da Copa do Brasil, né? 2 vezes consecutivas, né? 50 milhões, assim, mais 50 milhões de premiação total. E os caras afundaram o time, cara. Os caras afundaram o time. Então, assim, de que adianta você investir muita grana, de repente vem um título, às vezes mascara problemas, cara. Às vezes mascara problemas. E assim, tem gente que tem essa visão deturpada, que assim, o futebol hoje não permite mais isso, né? Não permite mais isso. Não é mais não são mais fases, né? Ah, o Palmeiras e o Flamengo, as equipes estão bem esse ano, mas os dirigentes vão fazer bobagem o ano que vem, daqui a 2 anos eles estão mal. Isso não vai acontecer mais. Não vai acontecer. Essas equipes atingiram um estágio hoje de que não são clubes e empresas, mas são administrados como empresa. Então, assim, à medida que o São Paulo, o Santos, se a gente pegar o Santos, falando do estado de São Paulo, né? Que eu tomo como paralelo a comparação com o Palmeiras. O Corinthians também tem uma dívida muito grande, mas esportivamente vive um momento diferente. Mas assim, à medida que o São Paulo, o Santos, eles se reorganizem, começam a se reestruturar, e assim, com esse estilo de gestão, que na minha opinião é muito tóxica, o Palmeiras ele vai abrir ainda mais em relação à gestão, né? O Palmeiras vai ter ainda mais receita, mais superávit, vai ter ainda mais poder de mercado, vai trazer jogadores ainda mais importantes, ainda mais decisivos, né? Enquanto os outros vão estar vivendo realidades administrativa financeira bastante complicadas, tumultuadas, o Palmeiras vai ficar cada vez mais saudável. Então, é aquilo que eu vejo muita gente falando, pô, o São Paulo precisa dar um jeito para sair dessa situação, mas à medida que se o São Paulo tirar a diferença que tem para o Palmeiras hoje em termos de gestão, o Palmeiras, se o São Paulo tira, eu citei aqui uma vez, se o São Paulo tira 10 anos de atraso, quando o São Paulo tirar esses 10 anos de atraso, o Palmeiras e o Flamengo já abriram mais 10 anos de vantagem, se não 20 anos de vantagem em termos da sua administração, né, internamente, da forma como o clube é gerido, não só do futebol profissional, mas da base e todo o resto, né? Então, assim, CT, estrutura, enfim, tudo isso, né? Então, a forma como o São Paulo administra o seu departamento de futebol hoje,
assim, uma administração, uma forma superada já, né? É um estilo superado. E se o São Paulo não decidir que aquilo que o próprio Rogério Ceni falou, início eu concordo. Eu só acho que tem um paradoxo no discurso dele. O que o Rogério Ceni falou, se o São Paulo não assumir que tem problemas e trabalhar em cima desses problemas, e mesmo que para isso tenha que passar por uma certa dificuldade, é uma equipe que vai ser sempre superada e pode vir título paulista, pode acontecer, mas os grandes títulos, né, as grandes glórias vão sempre ficar com os outros rivais, né? Vai ficar com o Palmeiras, vai ficar com o Flamengo. Eu cito o Palmeiras porque é um rival estadual. Dói muito mais você ver um Palmeiras ganhando o Campeonato Brasileiro, Libertadores, do que você ver um Flamengo, de repente, né? Que aí o torcedor São Paulino eventualmente até torce pro Flamengo ganhar do Palmeiras, né? Mas assim, os grandes títulos não vão chegar para o São Paulo, né? Então, assim, um discurso importante em tom até de crítica e desabafo, mas o que eu falei, né? Podcast pós-final de Sul-Americana. O que vai ser do São Paulo no ano que vem? Eu não sei, cara, sincero, honestamente, né? E é uma coisa que no podcast aqui, pegar um podcast de 2 anos atrás, eu fazia críticas ao estilo de gestão do São Paulo, né? E hoje, assim, a gente continua falando as mesmas coisas da gestão São Paulina. A gente continua falando as mesmas coisas, é impressionante, né? Em 2 anos nada mudou, né? Nada mudou. O grupo político é o mesmo, né? Então, assim, no mínimo estranho. Enfim, vou finalizar o podcast de hoje. Eu falei aqui, o Palmeiras vai encarar o Atlético Goianiense no Antônio Ascioli, o Santos encara a Juventude na Vila Belmiro. E jogo importante para o líder do campeonato. Se vencer, segue imbatível, abre mais uma vez uma distância de pontos muito importante. E para pesadelo do torcedor São Paulino, né, na rodada de final de semana, clássico choque rei no Allianz Parque, o Palmeiras pode ser campeão brasileiro jogando contra o São Paulo, né? E aí seria uma coisa que o Barolo falou na live pós-jogo, assim, para fechar, né, o pesadelo São Paulino de ter perdido a final do Campeonato Paulista, a final da Copa Sul-Americana, pode ver o seu rival Palmeiras ser campeão diante do tricolor paulista, né? Então, assim, para aumentar ainda mais as decepções da temporada para o torcedor tricolor paulista, né? Então é isso, gente. Por hoje eu vou encerrar, deixei aí um espaço maior para falar do São Paulo, porque a coletiva do Rogério Ceni, ele falou coisas importantes. Eu falei, para mim foi um tom de crítica, desabafo, e se você puxar bem lá no fundo, talvez um certo tom de despedida até, tá? Não sei, mas gestão para lá de contestável, né? Contratações que não deram certo, uma derrota que é bastante sofrida, e o São Paulo vai seguir na busca aí por essa oitava colocação que pode dar, e eu acho muito provável que dará uma oitava vaga aí para Libertadores, para a fase de pré-Libertadores, né? O que é legal, porque de uma certa forma você está na Libertadores, mas a pré-Libertadores, né, não é a fase de grupos, e ela amplia o seu calendário, né? Ela amplia o seu calendário, você tem que jogar mais jogos, né? É mais desgaste, né? Você tem que fazer a gestão ainda mais do seu elenco. O Rogério Ceni não falou que tem um elenco até razoável, né? Não acho que tem um elenco curto. Ele falou, não acho que tem um elenco curto, não. Mas tem carências, né? E como é que se supre as carências se você tem que consertar o time, se você tem que arrumar a casa, né? Como ele mesmo citou. Aí, né? Aí não tem fórmula mágica, não tem receita. Você tem que sangrar para fazer isso acontecer. Então é isso, gente. Por hoje eu finalizo. Valeu demais. Vamos acompanhar o líder do campeonato e amanhã a gente está de volta com mais podcast para vocês, tá certo? Valeu demais. Forte abraço e até amanhã. Tchau.